Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, meus filhos. Graças a Deus. Muitas seriam as formas pelas quais eu poderia utilizar para lhes trazerem as mensagens diretas dos céus. Neste dia celebre a humanidade, de encerramento de um ciclo. Muitas palavras belas, elaboradas, poderiam ser utilizadas por este Pai a fazer chegar a cada um de vós outros. Mas o ato mais belo que presencio neste momento é a honra deste Pai espiritual de vós, meus filhos, poderem estar aqui, de pé, apostos diante de mim. Não pela importância deste Pai, deste ministro que vos fala, porque tive a feliz oportunidade ao longo deste ciclo, subdividido pela humanidade, em ter outras oportunidades de estar diante de vós também, de poder segurar as mãos, de tocar muito além do que as mãos dos meus filhos, mas os vossos corações, os vossos espíritos e principalmente as vossas dores. E quantos outros também se sentiram tocados e não estavam diante de mim. Estavam em terras distantes, em vossas lutas diárias, particulares de cada vida, e por intermédio desta tecnologia humana abençoada, que assim seja, se fez ouvir estas palavras. Sou grato, meus filhos, pelas oportunidades que me foram dadas ao longo deste ciclo, desta parcela de tempo que a humanidade se faz chamar de ano, que ora se finda. Mas principalmente sou grato porque este merecimento que este Pai e ministro Perládio recebe de Deus Pai Todo-Poderoso nesta hora, tristemente, em muitas famílias encarnadas, não se fará. Eu, enquanto Pai espiritual de vós outros, meus filhos, tê-los aqui e sem sombra de dúvidas, ou sem nenhuma preocupação, pensando em quantidade, pensando em números, porque sei que vós outros estão encarnados no plano terreno, e assim sendo, têm as vossas responsabilidades, compromissos e vidas que são tão ligeiras, tão passageiras, e como nossa mãe mentora assim nos pediu que priorizassem, principalmente vossas famílias, vossos trabalhos materiais, vossos entes queridos, vossos amores, sem contudo se esquecer da magia de nosso Senhor Jesus Cristo, que emana em vossas vidas espirituais ao vir servir e cumprir os vossos juramentos. Mas sou feliz
por tê-los aqui à minha frente e gostaria que desde já entrassem em sintonia comigo, meus filhos, pelo Pai, pela Criadora, pela Mãe, que ora num dia que deveria ser de alegria, de celebração, de comunhão familiar, não poderá ter os seus filhos presentes, sentados à mesa, para de fato cearem juntos. Uns pela desestrutura familiar, kármica por vezes, mas principalmente pela mãe, que ora se faz chorosa por não ter o que celebrar, por não ter a mesma felicidade em ter filhos, seus filhos, junto a si, como agora eu vos tenho a cada um de vós outros, e tenho aonde quer que meus filhos se encontrem, e que sei que essa mensagem assim o fará chegar. Hoje, eu sendo um sétimo do Cimiromba de Deus, conhecendo este Pai de amor como o conheço, e tendo a certeza absoluta do merecimento que não eu, mas o Cimiromba de Deus tem com o Mestre Jesus, eu rogarei não somente a Jesus, não somente a Deus Pai Todo-Poderoso, mas em especial, eu peço que entrem em sintonia, meus filhos, e roguem com este Pai que vos fala. Roguem a grandiosa Mãe, Maria Santíssima, para que consolem o coração destas mães, destes pais que hoje choram pela ausência de seus frutos. Salve Deus, meus filhos. Salve. Disse Jesus: na casa de meu Pai existem muitas moradas. E assim sendo, se há muitas moradas na casa de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu vos afirmo em verdade que muitos são os caminhos que se fará chegar à casa de Deus. A casa cujo qual Ele já tem preparada e se prepara a cada instante para a chegada de cada um de vós outros no momento do cumprimento da missão que lhes foram confiados neste plano terreno. E como não dizer, como não se referir a vós outros e não se referir aos caminhos que meus filhos, ao longo desta era chamada ano, percorreram para chegarem até aqui. A doutrina é única, transcendental, científica, milenar. Mas muitos são os seus filhos, os seus componentes, os jaguares, que percorreram caminhos diferentes para ingressarem nesta corrente. Mas o caminho só se mudou, meus filhos. O caminho não deixou de existir. Ele se transformou quando vós outros encontraram consigo mesmos, ao se permitirem, ou pelo amor, ou pela dor, ou pela curiosidade, ou pela insatisfação nos caminhos que andavam lá atrás, seja qual for ele, chegaram até aqui. Se permitiram entrar em um castelo, fazer um juramento, e vem cada qual em seu caminho, cumprindo as vossas missões. Cada filho hoje aqui à minha frente
Cada filho que aqui não se encontra fisicamente presente, cada filho que partiu daqui e se encontra no plano espiritual, é um caminho. Caminhos que se encontraram, que se entrelaçaram, que cruzaram, que conflitaram. Mas cada um de vós outros, meus filhos, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, és um caminho. E nesse instante eu vos peço, filhos queridos do meu coração, que olhem atrás, que olhem um bocado para trás e percebam quanto foram fortes, quanto foram resilientes, quantas lutas enfrentaram para chegar até aqui, para cumprir um juramento, para pôr em prática aquilo que vós outros acreditam, uns mais, outros menos, e salve Deus. Uns enfrentaram as tristes veredas de ter que passar pelo vale da sombra da morte, mas estão aqui. Uns enfrentaram conflitos que fizeram-lhe pensar: será, meu Deus, que faz valer a pena todo o esforço que tenho em deixar a minha moradia, o conforto de meu lar, deixar a minha família para vir somar a uma família que me foi colocada e que por vezes é conflitante e conflituosa? Quantos julgos não enfrentaram? Quantas lágrimas meus filhos não choraram ao longo deste caminho? Quanto orgulho talvez ora sentem de vós, porque até um bocado de tempo atrás, nesta mesma era que ora se finda, estavam desacreditados de vossas capacidades, estavam desacreditados de vossas missões, estavam desacreditados de vossos mentores, que incansavelmente pelejaram, batalharam e emanaram amor, para que vós outros chegassem aqui, sim, feridos, alguns sangrando, alguns com penduricalhos trazidos pelos curadores da terra, mas vivos. Quantos, meus filhos, quantos espíritos não estão nas filas etéricas hoje, vendo a humanidade com a sabedoria dada por Deus Pai Todo-Poderoso de pegar um substrato advindo do minério da terra, a pólvora, filhos, pressioná-la, pressurizá-la, e hoje fazendo estes sons que vossos ouvidos se fazem ouvir. Quantos não são os sons que sobressaem a minha voz e ficará registrado nesta mensagem? Quantos se fazem ouvir todos esses sons estridentes sobre os céus na data de hoje? Muitos podem pensar: olha, como estão felizes, estão celebrando, estão festejando, mas nenhum de vós, mesmo daqui os que estão presentes neste número reduzido fisicamente, não espiritualmente, não sabem nem mesmo o que está passando no coração do irmão que está ao seu lado neste momento. Quiçá saberás ou sabes o que o seu irmão que hoje celebra nestes sons estridentes estão comemorando. Então, por isso, por tudo isso dito até aqui, meus filhos, diminuamos o jugo, diminuamos, meus filhos, o achar disso ou daquilo.
Ninguém aqui tem direito sobre a vida de nenhum irmão, de nenhum companheiro, de nenhum parecer próximo ou distante. Ninguém aqui sabe quais são os caminhos, como eu disse, cada filho um caminho. E o propósito maior desta tribo, que é levar esses espíritos para Deus, que é evoluir enquanto encarnado para cumprir todas as metas kármicas deixadas em aberto nas outras passagens tristes, tiranas, sangrentas que aqui tiveram e não cumpriram. Não findaram aquilo que por vezes iniciaram. Lhes foram dada outra oportunidade. Então, sim, cada filho um caminho, que possamos cuidar mais nesta nova era que se aproxima dos nossos próprios caminhos. Olhem para trás e, por mais difícil, doloroso que possa ter sido este caminho pessoal de cada qual filho aqui presente, e da onde esta mensagem assim chegará, analisem e talvez percebam que, por mais difícil que foi o caminhar neste caminho, vós outros têm muito mais motivos para orgulhar-se de vós outros, de se alegrar por terem passado e vencido tantos obstáculos físicos e por vezes espirituais, do que razões para queixar-se, desacreditar-se ou lamentar. E por que, meu filho e minha filha aqui presente, este pai ministro Perládio utilizou este simbolismo de cada vida um caminho? Porque ora está se findando uma era, mas quando findar a missão da humanidade, então todos os caminhos, seja eles quais forem as linhas, as doutrinas, as religiões e também aqueles que estão vagando pelo mundo lá fora, que se denominam ateus, que se denominam não praticantes de doutrina ou religião nenhuma, mas que também têm os seus caminhos, que também têm os seus méritos, que também têm os seus merecimentos. Todos esses caminhos se encontrarão no único caminho, que será sobre os olhos e presença daquele que diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Nosso grandioso Mestre Jesus. Salve Deus, meus filhos. Então, o que está findando agora, nesse fechamento deste ciclo, não é os vossos caminhos, e sim o ciclo, mas o novo se iniciará em breve. Faça deles a razão pelo qual lutaram para chegar até aqui. Sejam o fator da mudança que tanto almejam para o mundo. Semeiem, filhos. Semeiem o bem em todas as oportunidades que tiverem, mas sem se preocupar com a colheita. Como disse a meu filho, muito foram as sementes que ele semeou ao longo desta jornada, mas nem todas as sementes que há de germinar será colhida por ele, e salve Deus. Mas façam do mundo que tanto almejam que seja melhor para os que ficarão aqui,
quando o caminho findar-se. Faça deste mundo que almeja que seja melhor aos pequeninos aqui presentes, seus frutos, seus entes, que darão continuidade nos propósitos deixados por vós outros, quando o caminho findar. Mas sejam este mundo melhor. Estejam internamente em paz. Deem, meus filhos, as mãos, mas não só simbolicamente. Deem as mãos verdadeiramente. Meu filho aqui me perguntou, meu pai, há alguém especial que o senhor irá proferir uma mensagem no individual? Não. Porque assim como disse a ele, nenhum, nem outro aqui é mais importante do que a soma de todos vós juntos. Mas cada um de vós outros é um elo em especial. Uns mais frágeis, uns mais corroídos pelo tempo, uns até prestes a enferrujar, devido aos karmas que assim trouxe de outrora. Mas não há perfeição numa corrente se ela estiver rompida. Não há força em uma corrente se ela tiver fissuras. Então auxilie os vossos irmãos. Dei aquilo que há de melhor em vossos corações. E assim estarão praticando esta doutrina que custou tanto para nossa mãe mentora, da melhor forma. E terão certeza que quando passarem esta vivência encarnada, olharão para trás e sentirão orgulho do que foram, do que fizeram, de como erraram, mas também de quanto se empenharam para corrigir os erros cometidos. Salve Deus, meus filhos. Uma nova era e que só será diferente se as atitudes, se as escolhas, se as perspectivas foram diferentes. E muitos podem pensar, mas ministro fala do macro e somos o micro. Somos tão poucos. Como poderemos fazer este mundo que parece até mesmo utópico, distante, impossível de se conquistar, se não depende deste ou daquele? Se não detemos ou não dominamos o poder das grandes massas? E se o Mestre Jesus, quando veio a salvar e redimir a humanidade dos seus pecados, se ele mesmo achasse que só os poderosos poderiam ser escutados, que só os grandes é que dominam de fato o poder, que só quem domina o ouro, a prata ou o dinheiro do encarnado é que pode promover e ser fator de mudança do mundo. Tenham absoluta certeza, meus filhos, ele teria optado em nascer em um berço longe nesta nova era do que imaginaram que seriam capazes. Mas façam a diferença primeiramente dentro de vossas mentes, dentro de vossos corações. Entreguem ao mundo o próprio mundo que desejam vivenciar, que desejam alcançar. A mudança inicia de dentro para fora. Jamais alcançarão aquilo que almeja, primeiramente, se não acreditarem. Mas não fiquem também de braços cruzados apenas acreditando. Juntem a fé, que é o fator de acreditar, com a ação,
que é o fator de fazer acontecer. Se conseguir, meus filhos, de fato dar as mãos ao seu irmão desta casa, se conseguir fortalecer os seus vínculos familiares, perdoar aquele que lhe feriu, perdoar aqueles que lhe atiraram pedras, de voltar a sentar-se na mesa daqueles que juraram a si próprios que jamais sentariam novamente. Se praticarem o verdadeiro perdão, que não é aquele que diz apenas ao seu opressor a palavra eu te perdoo. Não é ir lá e oferecer a outra face para que ele volte a vos estapear. Mas se já conseguirem, meus filhos, enquanto se fazem limitados pela prisão chamada terra, de não devolver a mesma pedra, de não devolverem o mesmo mal nesta nova era que se aproxima, de deixarem de se limitar ou de tacarem a responsabilidade que é de cada um de vós outros, porque assim pedistes o Mestre Jesus, que veio para ensinar o perdão. Principalmente entre vós outros espíritos iniciados, conhecedores da verdade. Não permita que uma palavra tão profana quanto aquela utilizada por muitos aqui neste plano, que quem perdoa é Deus. Deus perdoou demais a humanidade. E não só perdoou, quanto a amou a ponto de confiar e conceder o seu unigênito para salvá-la. Perdoem, meus filhos, mas perdoem primeiramente a vós. E assim será tão natural a conseguir perdoar e não devolver o mal que lhes foram cometidos. Salve Deus, meus filhos. Que neste novo caminho que se inicia agora junto a esta nova era, cada um de vós outros, aqui presentes ou distantes, mas que se farão ouvir, eu vos entrego sobre as vossas mãos uma parcela de sementes, meus filhos, para que possam levar e semear ao longo deste novo caminho, desta nova era. Mas volto a vos dizer, semeiem. Semeiem aonde assim for possível. Seja nelas terras férteis ou terras secas, mas semeiem o amor, a humildade, a tolerância, o perdão. E mesmo que não colham estas sementes ou os frutos que delas assim se originarão, mas os que virão após vós outros, sem sombra de dúvidas, terá este mundo muito melhor e que tanto desejam. Salve Deus. Que a força do homem jaguar, do mestre jaguar e da ninfa jaguar se una e se entrelacem com o propósito de cada um de vós outros. E para findar esta mensagem e esta centelha de luz, que possamos fazer neste instante tudo aquilo que ao longo desta era deveríamos ter feito, mas nos privemos, nos esquecemos, ou porventura não nos permitimos a fazer.
que é aliviar e curar as feridas do mundo. Pois essa tribo jaguar é a tribo da última hora. Ser o jaguar medianeiro entre o céu e a terra é trazer do vertical, é receber do plano de Deus Pai Todo-Poderoso e distribuir no horizonte. A prática de uma doutrina tão sublime quanto essa se explica, às vezes, num ato tão pequeno, tão simples, mas de um poder muito maior do que a mais poderosa das bombas que os homens com corações trevosos criaram. Muito maior que o poder de uma bomba atômica. É a união do povo de seta branca no mesmo propósito, que é aliviar e curar as feridas do mundo. E a hora é esta, meus filhos. Vamos pôr em prática aquilo que temos de melhor e que seja esta a base para esta nova era, que é unir os nossos padrões vibracionais, que é unir as nossas mentes num único propósito, para o bem do mundo, para o alívio das mães que choram, dos pais que choram, para a calmaria das nações que ora duelam entre si pelos seus propósitos pagãos, pelas vossas ganâncias, pelo ódio desacerbado, desnecessário, contra o teu semelhante que disse Jesus, ames uns aos outros como vos amei. Que se esqueceram. Para que possamos ser de fato medianeiros entre o céu e a terra. Que possamos nesse instante, para findar aquilo que vos trouxe e concretizar no fechamento desta era, que possamos nos prostrar diante do propósito e dos olhos de nosso Mestre Jesus, que vos faz ver através de meus olhos nesse instante. Unir os nossos pensamentos num ato mais simples, mas mais sublime, que o próprio Mestre Jesus nos deixou. Façamos uma corrente de oração. Aquela prece universal que o Pai nos concedeu, para que o mundo receba desta energia, para que o novo ano que se aproxima seja próspero, seja de amor, de humildade, de tolerância e de compaixão. Façamos em Cristo Jesus, num só pensamento, este mantra universal, e que os vossos pensamentos possam chegar aonde se fizer necessário. Pela humanidade, oremos, filhos, este mantra universal. Boa sorte. Santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vivemos eterno, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus. Graças a Deus, meus filhos. Que cada um de vós outros receba o meu amor, a minha gratidão por tudo o que fizeram ao longo deste fechamento desta era, por toda a dedicação, por todo o acreditar que foi possível, muito além de trazer novamente a esta minha casa a Torre de Capim. Mas o maior fenômeno
que por vezes os vossos olhos não fizeram mostrar. É aonde este poder, manipulado em cada um de vossos trabalhos, no fator em acreditar nesta corrente, aonde este poder sublime chegou. E vós outros foram elos desta corrente. E eu desejo que se fortaleçam, que cresçam em Deus e que diminuam-se para o mundo e pelos egos, pelas vaidades, pelos egoísmos do mundo. Que vós outros sejam de fato fatores de cura, de libertação. E aonde cada um de vós outros se fizerem presentes, em preces ou no próprio físico, que os fenômenos que nosso Senhor Jesus Cristo preparou para cada um de vós outros se façam realizar através de vós. Salve Deus, meus filhos. Que o amor de nosso Mestre Jesus, que o amor de nossa Mãe Mentora, que o amor do nosso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, esteja e tenha sempre um lugar cativo em cada um de vossos corações. Como assim, em verdade vos digo, que cada um de vós outros aqui, ou aonde quer que estejam, filhos do Simiromba de Deus, tem lugar cativo no coração de nosso Pai Simiromba, de nossa Mãe Mentora e deste Pai que vos fala, Ministro Perládio. Sejam felizes, filhos, e façam aqueles que cruzarem os vossos caminhos, felizes com aquilo que lhes forem de vossos alcances. Eu vos abençoo em Cristo Jesus, estejam em paz. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Aquilo que foi possível trazer dos céus através deste sétimo, assim foi feito. Eu acho que cada coração aqui presente, ou que esta mensagem se fará chegar, sentirá-se tocado, preenchido por essa centelha de amor que através deste Pai se fez chegar à terra. Graças a Deus, apenas, filho, deixe-me a vós o meu amor e a certeza de minha gratidão, a certeza que incansavelmente trabalhei e trabalharei, meu filho, para que tudo se faça cumprir de acordo com as vossas metas kármicas e vosso merecimento. Graças a Deus, uma nova era e novas oportunidades virão para fazermos chegar ainda mais longe estes ensinamentos, este amor que carrego em meu coração, por intermédio de vós. Graças a Deus, que cada um volte aos vossos lares, sentar-se e ceiar-vos ao lado de vossos entes, ou em pensamento ou fisicamente, na bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja em paz.